Esse é o Quase Madraça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e aqui vocês 5 clássicos da literatura que as pessoas costumam adorar e elogiar e eu não gostei. Eu achei por diversos motivos o livro chato, achei a história enfadonha, não gostei do personagem ou até mesmo não me identifiquei com o livro, mesmo achando o livro bem escrito. O primeiro é da Anne Bronte, eu li praticamente tudo das irmãs Bronte. E este livro aqui tava ali no meio do caminho, não foi um dos primeiros que eu li, mas foi o primeiro da Anne Bronte que eu li, que é o Agnes Grey. Que é essa edição linda, eu adoro essa edição que eu tenho de Agnes Grey, essa edição em inglês, eu li a versão em português, uma tradução muito boa no e-book, mas aí eu decidi comprar a versão em inglês porque eu achei muito bonitinha essa edição da Wordsworth. Mas, gente, por que eu não gostei desse livro? Porque ele é chato. Ele é um livro muito chato, extremamente moralista e hipócrita, que passa o tempo todo tentando te convencer do quanto a protagonista Agnes Grey é superior a todas as outras pessoas. E ela passa por todo o sofrimento, sua existência se dá porque ela é moralmente, tem uma fibra moral muito intensa e por manter essa fibra moral, e ela passa por esse sofrimento, mas ela não sucumbe, porque moralmente ela está acima de todos os outros. Sério, gente, eu não gosto de livros moralistas, me incomoda profundamente isso na literatura. A gente tá falando de um livro do século XIX, as Bronte Sisters eram filhas de um reverendo, então, obviamente, religiosidade era uma coisa importante em suas vidas. E esse não é o problema pra mim, a religiosidade está presente em vários livros importantes da literatura, inclusive em livros que eu gosto muito. É o moralismo exacerbado dessa obra que tenta te enfiar a goela abaixo, esse moralismo o tempo todo, que me incomoda. Bem, não gostei mesmo, é O Tio, do José de Alencar. Esse livro aqui foi um dos piores livros que eu li ano passado. Eu gosto muito do Lucila, do José de Alencar. Eu não sou exatamente uma fã da prosa alencariana. Eu tive muito contato. Eu li Iracema, eu li Guarani quando eu tava no ensino médio. Li o Lucila, li de novo há pouco tempo atrás e amei, acho a obra ótima, maravilhosa. Mas esse Tio aqui, gente, sério, que livro arrastado, que personagens e história que eu tava querendo que acabasse logo. Eu quase desisti de ler esse livro. E, gente, eu não desisto de ler livros. Mesmo os livros que tem esse Agnes Grey aqui, que eu acho muito moralistas, eu tento continuar lendo. Eu termino, mesmo quando eu não gosto do livro. E esse daqui eu quase abandonei. Porque, de fato, o livro é muito chato. Eu acho a prosa alencariana gosto muito irregular. Tem coisas que eu acho legais, tem coisas que eu acho muito chatas. Então, não é um autor que necessariamente eu gosto. Eu gosto de algumas coisas pontuais que ele fez. E olha que eu já li bastante coisa dele. Tô errada, que eu devo ter algum problema para não gostar desse autor, porque ele é simplesmente um gênio. E, sinceramente, gente, eu já me questionei várias vezes isso, que é o Processo, do Franz Kafka. Eu não gosto de Kafka. Eu já li 3 livros do autor, que é o Processo, a Metamorfose e o Castelo, e eu não consigo gostar de Kafka. Eu já li várias críticas, como ler os clássicos, um outro livro do Otto Maria Carpo sobre o modernismo, um outro livro que eu tenho sobre arte que fala sobre o trabalho de Kafka. Eu já li várias críticas pra ver, eu não tô entendendo direito, eu tô lendo errado, eu tô lendo de uma maneira que não é pra ser lida. Porque acontece isso às vezes. Às vezes a gente lê o livro de uma maneira errada, às vezes a gente te interpreta de uma maneira errada. E, assim, eu interpretei da maneira correta, o que eles citam lá foram coisas que eu notei em Kafka, e assim, eu não consigo gostar do autor. Eu vou dar uma última chance pro Kafka, eu vou pegar um próximo livro pra ler que eu li, era uma outra que eu já até troquei no sebo, por um livro que eu tô gostando muito mais, inclusive, mas eu mantive essa daqui, porque é dessa minha coleção da Publifolha, porque é a coleção completa que eu tenho, e porque, né, é um livro clássico, que é importante ter na estante e tal. E, assim, gente, eu achei esse livro aqui confuso. Achei que a narrativa, a história tem uma premissa interessante, mas esse livro é um livro que fica meio travado, entroncado, e eu percebi nitidamente que é um livro em que não tem uma sequência nos capítulos. Porque quando o amigo do Kafka, que foi quem publicou isso, levou para ser publicado, pegou,
ele não estava por ordem. O Kafka não tinha organizado em capítulos esses livros para ter uma sequência lógica. E eu acho que fica muito nítido nesse livro, você consegue perceber que não tem essa sequência lógica. Tá confuso, que aquele capítulo, teve capítulo que eu falei, nossa, mas isso não devia estar aqui, isso devia estar no não sei o que, ou no final, ou no meio, ou no começo. Eu consegui perceber isso visivelmente. Ou que o final... Eu não sei se o Kafka não fez no final, se foi pensado desse jeito, se não foi. Eu até acho que o final faz sentido para o livro todo, mas eu acho que é um livro que está muito, muito, muito confuso. De todos os livros que eu li do Kafka, o melhor deles foi A Metamorfose, que eu achei um livro mediano. Acho que a premissa da história é interessantíssima. O livro que eu li esse ano de decepção, talvez a maior decepção literária. O Senhor das Moscas, do William Golding, que estava no meu projeto 23 livros para 2023. Foi o primeiro livro do projeto que eu li em janeiro. E assim... achei um livro meio blá, sabe? Meio nada demais. Um livro mediano também. Esse é um outro livro que eu achei mediano. Achei que ele traz uma perspectiva nova, porque a história é narrada a partir da experiência de crianças numa ilha deserta, em que se defronta com uma situação perigosa, temerária, difícil, complexa e não sabem o que fazer, e mostram o pior que a humanidade pode representar diante desse tipo de situação, que não é muito comum. Quando a gente apresenta perspectivas de crianças, elas tendem a ser um pouco mais lúdicas, elas tendem a ser um pouco mais metafóricas. Dificilmente a criança vai ser representada como alguém que é capaz de atrocidades ou maldades bastante terríveis como as que a gente vê no livro. E isso eu acho interessante, mas foi a única coisa que eu achei interessante do livro. Sério, sinceramente, não achei uma história memorável, emblemática, ou um livro que eu indicaria para as outras pessoas. É um livro mal escrito? Não, não é mal escrito. Mas não é uma história que foi marcante, memorável. Não é um livro que eu vou querer ler de novo. Eu, inclusive, até marquei umas passagens. Pouquíssimas passagens dele, para se eu precisar no futuro para algum trabalho. Enfim, precisar recorrer ao livro, já tenho alguma coisa marcada. Eu sempre acho importante ter isso. Mas não é um livro que eu indicaria pra alguém. Eu não fiquei com vontade de ler outras coisas do William Golding e não achei um livro memorável. Achei um livro médio comum apenas. O livro que vocês vão ficar, esse também vai ser que nem o do Kafka, é o Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu li 1984 do Orwell, que é fascismo, enfim, outros livros, e eu gosto muito do trabalho do Orwell. Diferente do Kafka, eu gosto do trabalho. E o que aconteceu com Revolução dos Bichos? Eu acho um livro super bem escrito, acho uma premissa interessantíssima, acho que ele foi super disruptivo e corajoso em publicar esse livro na época que ele publicou, fazendo a crítica que ele fez, só que eu não me identifiquei com a história. Eu não achei extremamente interessante, não foi um livro impactante que, de fato, no meu caso, me marcou, é um livro que eu tenho muita vontade de reler ou ler de outro jeito, enfim... Achei um bom livro. Quando as pessoas falam, eu recomendo, inclusive, a leitura, porque é um livro que me marcou. Eu penso, inclusive, de toda essa lista, é o único livro que eu tenho vontade de reler para ver se o momento em que eu li o livro me fez ter essa impressão de um livro mediano, mas que nada mais trouxe para mim, ou se, de fato, eu e esse livro não temos uma relação, não deu, digamos, um match entre eu e ele, porque isso pode acontecer também. Clássicos da literatura que quase todo mundo gosta e eu não. Me contem aqui embaixo, vocês não gostam de algum desses livros que eu citei? Ou tem algum outro clássico que todo mundo ama, acha sensacional e maravilhoso e vocês não gostam? Vocês não entendem o hype, não entendem por que as pessoas gostam tanto ou por que esse livro é considerado tão incrível? Vamos compartilhar mais daqui das nossas experiências literárias. Até a nossa próxima viagem pela literatura.